Vocação e propósito. Uma bênção, ministrou muito na minha vida. E pastor, tenha liberdade aí para compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Levante suas mãos aqui, queridos. Vamos abençoar o nosso pastor mais ainda. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Marcelo, Pai. Por Deus, que nesse dia, Senhor, foi separado e reservado, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa, mais uma vez, continuar usando a vida dele como instrumento, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Por Deus, para edificar a Tua igreja, para fortalecer, para levantar o caído, para ministrar fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Usa como instrumento de edificação e de cura, para a honra e glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, amém. Fique à vontade, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Bom, olha o privilégio que Jesus te deu, se assentar ao lado dessa pessoa linda, maravilhosa, abençoada, cheia do Espírito Santo e mais, hein? Você não sabe, ela foi enviada para sentar lá para te pagar o almoço depois do programa. Recebe aí. Queridos, é um privilégio para mim poder servi-los na mesa do Senhor e compartilhar verdades espirituais. Já tenho feito isso há quase 30 anos e esses dias eu encontrei um jovenzinho que já não era tão jovem e ele está com um ministério tão grande no Brasil, tão abençoado, e falou assim: pastor Jamal, eu gostaria de ter, eu sonhei tanto em ter você aqui no meu palco, no meu púlpito. Eu falei: mas por que você sonhou tanto assim? Porque quando eu era uma criança, eu sentava e via você pregando, eu dizia assim: um dia eu vou pregar igual você. Eu não sabia se eu ficava alegre, se eu ficava triste. Os sentimentos assim borbulhavam dentro de mim. Por um lado fiquei muito feliz, porque hoje tem um ministério glorioso. Por outro, eu falei que eu estou ficando velho, né? Queridos, eu trouxe alguns materiais. Eu gosto demais de trazer materiais. O objetivo não é o comércio, o objetivo é propagar a palavra do Senhor. E são livros que você não encontra em livrarias por aí. Talvez alguns deles você vai começar a vê-los. Mas esse livro, Valentes pela Verdade, eu creio que no mundo tão diluído em relação à verdade, eu acho que é tempo de gente investir mais tempo ainda para poder nos certificar. E assim, a semelhança de Pilatos, quando nos perguntarem o que é a verdade, a gente tem o que falar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, um livro muito bom está lá atrás. Você pode adquirir. O outro livro, você já deve conhecer, eu estava aqui quando o Luciano Subirá anunciou para vocês, mas talvez alguns ficaram sem. E eu trouxe o Impacto da Santidade. Da mesma forma que a verdade está sendo diluída, consequentemente a santidade também está. Então eu creio que nós, como cristãos, como igreja, precisamos levantar essa bandeira, né? Que a santidade é um estilo de vida cristão que deve ser defendido não só por palavras, mas também por atitudes. Então, se você desejar abençoar a sua vida e também o meu ministério, os livros estarão lá atrás à sua disposição. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus continue te abençoando. Olha, vou abençoar minha tia Selma, né? A Adriana falou que ela não é minha tia, mas ela é minha tia também. Só que eu casei com você, ela é minha tia também. Viu? Glória a Deus. Queridos, eu quero começar contando para vocês uma história bíblica que a maioria de todos nós aqui, se somos cristãos desde criança, já ouvimos centenas, se não milhares de vezes, a história da criação. A Bíblia fala que Deus estava no seu mundo incriado. Ele resolveu então expandir esse mundo. De que forma? Criando todas as coisas. E a gente conhece a terra como ela é. A Bíblia fala que no primeiro dia Deus disse: haja luz. No quarto dia, Deus fez o quê? Fez o sol. No sexto dia, Ele fez o quê? O homem. Eu deixei o terceiro e o quinto para vocês ficarem com dúvidas e lerem em casa, tá bom? Então, no sexto dia, Deus cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus dá a este homem benefícios extraordinários. Eu acho que o primeiro maior benefício era a presença de Deus. Você vai ver no livro de Gênesis capítulo 3, que na viração do dia Deus estava presente, né?
Deus estava ali para ter um relacionamento com o homem. E esse relacionamento se desdobra de várias formas. Eu creio que, em primeira instância, o relacionamento entre Deus e o homem tinha o objetivo de Deus se revelar ao homem, de Deus falar ao coração do homem a respeito da sua essência, da sua natureza e do seu propósito de vida. Tanto é que Deus também, após não sei quantos dias, a Bíblia não relata sobre isso, dá uma missão para o homem, dizendo: aqui estão todos os animais da terra, e eu resolvi não colocar nome nestes animais, você vai fazer isso. Então o elefante chama elefante por causa de Adão, né? Se o elefante tiver algum complexo, o nome dele vai ter que se acertar com Adão qualquer dia, ok? Arara chama arara por causa de Adão, e assim consequentemente. O homem, além de ter a comunhão com Deus e também ter uma missão na terra, ele foi abençoado por isso. Se você ler o capítulo 1 a partir do versículo 26, a Bíblia fala que Deus os criou e os abençoou. A bênção no contexto de Gênesis era um pouco diferente do contexto que nós imaginamos hoje em dia. Porque a maioria das pessoas pensam a bênção na contramão da maldição. Ou seja, a bênção está enfrentando a maldição, dizendo: eu não sou mais amaldiçoado, mas eu sou abençoado. E, de certa forma, isso pode conter alguma verdade, mas não é bem esta a razão da bênção. Adão não era amaldiçoado quando foi abençoado. Adão não tinha pecado quando foi abençoado. Você vai observar que Deus o abençoou para que ele frutificasse. Ou seja, Adão, você vai fazer tudo o que você tem que fazer, sem que nada e ninguém lhe peça isso. Você vai cumprir o seu destino sem que nada e ninguém atrapalhe isso. Agora, toda essa história que eu estou contando estava dentro do ambiente onde a palavra de Deus era preservada. Repita comigo, por gentileza. A palavra de Deus era preservada. Então, enquanto o homem preservava a palavra, ele tinha comunhão. Enquanto o homem preservava a palavra, ele tinha provisão. Enquanto o homem preservava a palavra, ele tinha autoridade. Enquanto ele preservava a palavra, ele tinha a abundância de Deus em toda a sua vida. Bem, nós sabemos que a continuidade dessa história não é muito bonita. Ou seja, o homem perdeu a palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus não tinha mais governo sobre a vida do homem. As decisões agora estavam pautadas no desejo do homem, não mais na verdade. Eva viu o fruto e achou ser bom para lhe dar conhecimento. Então, o desejo do homem foi o motriz, foi a catapulta que lançou Eva para os seus próprios desejos. Neste momento, onde a palavra de Deus não teve mais governo, e sim a vontade do homem, nós vemos as perdas acontecendo. O homem, então, perde autoridade, ele perde comunhão, ele perde provisão, ele perde todas as questões que haviam sido dadas gratuitamente no Éden. E ele começa a vagar sobre a terra e cumprir o seu plano, só que agora com dores, só que agora também colhendo espinhos. E toda a história da Bíblia, toda a história, principalmente do Velho Testamento, é a história de Deus tentando trazer o homem de volta para o relacionamento. Trazer o homem de volta para desfrutar da glória de Deus. O homem perdeu não só vida, não perdeu só autoridade, não perdeu só provisão, o homem perdeu a glória de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Bem, nós sabemos que essa história termina bem, graças a Jesus, aleluia. Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, viveu sem pecado, morreu injustamente e ressuscitou. E nossa fé então está baseada na ressurreição de Cristo. Ali ele estabeleceu a nova aliança. Para quê? Para que toda a humanidade que se achegue a ele possa ter vida e vida em abundância. Amém. Por que eu estou contando essa história? Porque ela vai ser a base de nós aprendermos a ter uma vida cristã bem-sucedida. Na minha opinião, e eu acredito que na sua também, eu creio que Deus, quando nos salvou, não nos salvou simplesmente com uma expectativa celestial, não apenas nos preparando para vivermos a eternidade com Ele. Eu creio também que o cristianismo bem-sucedido, a vida cristã bem-sucedida, começa aqui na terra. Quantos concordam comigo? Diga amém. Talvez nós não vamos viver a plenitude de tudo que Deus tem para nós aqui na terra, mas eu creio que grande parte de tudo que Deus providenciou
pode ser vivido aqui. Agora, como, pastor, eu posso viver isso? Bem, essa é a razão da minha pregação. Primeira coisa que você tem que entender: todo o universo funciona baseado na verdade da palavra de Deus. Se você pegar Gênesis capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra. Ou seja, o que nós temos por visível foi criado do invisível, pela palavra de Deus. Se você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que a sustentação da criação é devido à palavra de Deus estar gerando ou gerenciando isso. Então Deus criou e Deus sustenta o universo pela palavra. Então, em primeira instância, pense nisso. Tudo que você enxerga na natureza, tudo que você enxerga no universo, tudo que você entende sobre criação, foi criado e é sustentado pela palavra de Deus. Voltando à questão do homem, como é que o homem passou a existir? A Bíblia fala que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e imediatamente Deus fez o quê? Deu a ele a sua palavra. Deu a ele a sua palavra. E eu já falei e vou repetir: enquanto o homem preservava a palavra, ele tinha vida. Enquanto ele preservava a palavra, ele tinha abundância. Enquanto ele preservava a palavra, ele tinha autoridade. Enquanto ele preservava a palavra, ele tinha todas as coisas gratuitamente. E aqui entra a primeira verdade espiritual para termos uma vida abundante: é estarmos expostos à palavra de Deus. Porque muitos de nós imaginamos que, pela Bíblia ser a verdade, automaticamente ela vai ser verdade para as nossas vidas. E não é verdade isso. Desculpa a redundância, mas é uma questão de ensino aqui. Muitos de nós achamos que a palavra que foi proferida pela boca de Deus, ela automaticamente vai ser verdadeira e automaticamente vai entrar em vigor em nossas vidas. Esta verdade não é bem verdade assim. Então, para que a palavra de Deus tenha força, para que a palavra de Deus produza vida, para que a palavra de Deus nos dê um cristianismo, uma vida bem-sucedida, ela tem o primeiro objetivo: fazer com que os nossos ouvidos sejam abertos para dar atenção a ela. O que as Escrituras dizem? Quem tem ouvidos, ouça. Diga comigo: quem tem ouvidos, ouça. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Deus falou assim: olha, aqui está a árvore no meio do jardim. Aqui está a árvore da vida, aqui está a árvore que produz o fruto da vida e da morte, né, do conhecimento do mal, e aqui a árvore da vida. Se você comer desse fruto, do bem e do mal, você vai morrer. Ou seja, a exposição que Deus deu não foi suficiente para Eva guardar a palavra no coração. Então, primeiramente, eu sou exposto a uma verdade, para que eu me aproprie dela. Você vai observar que ali na guerra entre Satanás e Eva, na proposta de Satanás ao coração de Eva, o que prevaleceu? Foi a palavra de Deus? Não. O que a gente percebe? Que ela foi exposta a uma verdade, mas verdade esta que não foi apropriada. Verdade essa que ainda não estava em vigor dentro do seu coração. E na minha opinião, por ser um pregador há mais de 30 anos, a maioria dos cristãos erram aqui. Porque eles acham, porque Deus falou, vai acontecer. Porque Deus disse, vai acontecer. Porque Deus ordenou, vai acontecer. Espera um pouquinho aqui, vamos colocar os pingos nos is. Existem questões na vida com Deus que são incondicionais. Por exemplo, quantos creem que Jesus vai voltar? Diga amém. Amém. Foi ele mesmo que disse isso. Os próprios anjos confirmaram essa palavra. A própria escritura profética confirma. E se você crer ou não crer, se eu crer ou não crer, isso é indiferente, porque é uma palavra incondicional. A Bíblia diz que o mundo vai se deteriorar, ou seja, assim como no passado foi destruído por água, esse mundo vai ser destruído por fogo. Se você crer, bem; se você não crer, não vai mudar nada. Se eu creio, muito bem; se eu não creio, não vai mudar nada. Isso são profecias incondicionais. No entanto, muito do que diz respeito à vida cristã, ela é condicional. Condicional ao quê? Primeiramente, ao ser exposto a uma verdade. Você, por exemplo, veja Paulo, quando ele chega na igreja de Éfeso, ele faz uma pergunta para as pessoas: por acaso vocês foram batizados no Espírito Santo? Não. Aí ele pergunta: mas por que não?
nós nem sequer ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Ninguém vai se apropriar de uma verdade da qual ele não ouviu. Ninguém vai se apropriar de um conceito que ele não entende. Se você vai para Romanos capítulo 10, a Bíblia fala: como crerão se não há quem pregue? A pregação é extremamente importante. O ensino é extremamente importante. A exposição da verdade é importante para que as pessoas parem para pensar e analisar. Existe um mundo. Existe algo diferente. Existe uma verdade de Deus que eu posso me apropriar dela. Agora, a exposição é importante, mas não é suficiente. Porque eu preciso ir para o segundo nível, que é a apropriação. Vou te dar um outro exemplo aqui. Quantos são salvos? Diga amém. Amém. Mas quantos têm certeza da salvação mesmo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. É uma verdade para você? Amém. Agora, olha que coisa interessante. Como que essa verdade se tornou verdadeira para você? Um dia alguém expôs essa verdade. Talvez da forma mais simples ou da mais complexa, mas ela chegou ao teu ouvido. Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Jesus te ama. Jesus veio para te salvar. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Essa verdade foi apropriada. Você creu naquilo que foi te falado e por isso você tem a certeza da salvação. No entanto, quantos têm amigos aqui que ainda não são salvos? Diga amém. Amém. Você veja, não é porque a verdade é verdadeira que ela está em atividade. Ela tem que ser apropriada. A verdade que produz resultados é a verdade apropriada. Muitos cristãos não têm conseguido viver uma vida cristã abundante em todos os aspectos que você puder imaginar, porque simplesmente eles não se colocam como pessoas que vão interagir com a verdade, nesse sentido que eu estou pregando agora, de apropriação. A semelhança de Eva, a semelhança de Adão, estão sendo roubados, porque a verdade de Deus foi dita, mas a verdade dita não foi apropriada. A verdade de Deus foi falada, mas não foi apropriada. Nós precisamos aprender a crescer nesse sentido, porque senão nós nunca vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós nunca vamos conseguir desfrutar de tudo que Deus tem nos dado gratuitamente. Agora existe um terceiro aspecto aqui. Fala comigo: verdade falada, Verdade falada. verdade apropriada, Verdade apropriada. verdade praticada. Verdade praticada. Para mim agora é o ápice da manifestação da vida de Deus. Por quê? No momento que eu ouço e eu dou crédito, eu me aproprio. Eu chamo isso de crenças. Ou seja, são fundamentos que são criados dentro de mim. Verdades que são estabelecidas dentro de mim. Boas, importantíssimas, mas ainda não estão num ambiente de manifestação. Quando que a verdade começa a se manifestar na minha vida? No momento que eu as pratico. Para você saber se você anda ou não numa verdade, você tem que simplesmente fazer esse caminho inverso. Veja a exposição que foi te dada. Está de acordo com a verdade de Deus? Veja a exposição que foi te dada. Está de acordo com a doutrina bíblica? Vê a verdade que você foi exposta a ela. Está dentro de um contexto celestial? Ok. Você deu crédito, se apropriou, ela é uma verdade para você mesmo ou é uma verdade bíblica? Ela é uma verdade do pregador ou é uma verdade para você? É uma verdade que você leu no livro ou é uma verdade para você? Ok. Agora, veja o quanto você está colocando em prática na sua vida. Porque Tiago diz que o homem que ouve a palavra e não as pratica é semelhante ao homem que se olha no espelho e vê o seu rosto natural. Ou seja, ele não vai ver a transformação da palavra proferida e apropriada. Ele não vai ver o poder manifesto da palavra proferida e apropriada. Por quê? O poder só se manifesta com a prática. Amém. Deixa eu te dar um exemplo. Quantos creem que Jesus era a profecia desde sempre a respeito da salvação do homem? Amém. Não foi que Deus disse em Gênesis? Olha, você pecou, mas da semente da mulher vai nascer alguém que você vai ser esmagado, a cabeça. Não é isso que está lá? Então observe bem, você feriu o calcanhar,
mas essa vai com o calcanhar ferir a sua cabeça, falando a respeito da forma que Cristo morreria, da forma que Cristo iria conquistar de novo a autoridade da humanidade. Agora tente imaginar que essa profecia se cumpriu em Cristo. Ele mesmo dizendo, eu sou o Messias, eu sou o servo. E agora, ali no Getsemane, quando ele ora, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Se ele tivesse voltado atrás, você poderia ter essa certeza da salvação que você tem hoje? Não. Então veja só, uma verdade proferida, uma verdade apropriada e uma verdade praticada. Quando Jesus então vai para a cruz e pratica toda a verdade em relação à sua vida, ao seu ministério, ele libera o poder da reconciliação. Ele libera o poder da salvação para que toda a humanidade que se achegar a ele com fé possa desfrutar gratuitamente. Amém? Amém? Então, estabelecido esse conceito, eu quero aqui trabalhar com vocês uma segunda questão. Quais são as práticas dessa verdade? O que eu devo fazer para liberar essa verdade sobre a minha vida? Eu quero trabalhar um só conceito aqui hoje. Sobre alinhar coração à boca. Alinhar a boca ao coração. Isso é extremamente importante. Então vamos lá. Quem tem ouvido a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quantos têm o fundamento da palavra de Deus aqui, diga amém. Amém. A questão da prática, ela é determinante. E eu quero falar sobre a sua boca. Olha só. Todos nós somos salvos, porque cremos no coração e confessamos com os lábios. Eu perguntei se você tinha certeza da salvação. Você falou que tinha. Mas como que foi o processo dessa salvação? Confessão da boca e crendo no coração. Vamos lá. Se você tivesse crido em Buda, Maomé, e confessasse com a sua boca se você estava salvo, ou está sendo salvo, ou tem certeza da salvação, isso iria se confirmar? Não, porque a sua crença está errada. Então o poder não está só na confissão. O poder está no fundamento. O que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8? Eis a palavra está perto de ti e no teu coração. Nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso interior com a palavra de Deus, para que a nossa boca fale do que está cheio o nosso coração. Para que a nossa boca diga o que está cheio o coração. Agora, a questão principal é, se as nossas crenças não forem corretas, nossas confissões não vão serem efetivadas. Existe uma parábola nas Escrituras que um recebeu 10 talentos, o outro recebeu 5 talentos e um outro terceiro recebeu 1 talento. O que recebeu 10 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou e o que recebeu 1, o que ele fez? Guardou. Ele guardou. Por que ele guardou? Porque ele tinha uma imagem errada do seu Senhor. Ele tinha conceitos errados dentro de si a respeito do seu Senhor. Ele dizia assim: eu sei que tu és homem mau e que você colhe aonde não plantou. Então eu tive medo. Você percebe que ele está pondo para fora da boca mentiras. Não era verdade o que ele estava falando. Era uma verdade para ele. Eu costumo dizer assim: todos nós temos mentiras verdadeiras para nós mesmos. E essas mentiras verdadeiras é que atrapalham o caminhar e o sucesso do nosso cristianismo. Você é um irmão, você colhe onde não plantou. Aí a parábola é assim: bem, vamos lá. Ainda que seja mentira o que você está falando, ainda que não esteja em linha com quem eu sou o que você está falando, mas se eu fosse tudo isso que você está falando, pelo menos você deveria ter entregado o meu dinheiro para os bancos e eles me devolveriam juros. Ou seja, quando você tem crenças erradas, dificilmente você terá práticas certas. Dificilmente você vai conseguir praticar algo que vai produzir resultados se as suas crenças forem equivocadas. Por isso que nós, como cristãos,
temos a resposta para Pilatos. O que é a verdade? A verdade para nós é a verdade de Deus. A verdade para nós é aquilo que Eva rejeitou. Eu não vou conhecer a verdade na minha ótica. Eu vou conhecer a verdade na ótica de Deus. Se Deus diz que isso aqui é verdade, é verdade. Se Deus diz que isso aqui não é bom, isso não é bom. Se Deus diz que eu devo fazer, eu vou fazer. O meu parâmetro não está em mim mesmo. O meu parâmetro não está na ciência. O meu parâmetro não está na religião. O meu parâmetro não está em nenhum outro lugar, senão na palavra que saiu da boca de Deus. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Crescer nesse entendimento. Muitos de nós cristãos ainda temos o que eu costumo dizer, um cristianismo misturado. Um cristianismo que não é puro, porque nós colocamos nossas crenças pautadas numa semi-verdade da palavra de Deus. E eu creio que está vindo um tempo de grande purificação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Precisamos parar para refletir sobre isso. Parar para analisarmos o nosso cristianismo. Paulo, um dia, quando estava tratando a igreja de Corinto, disse assim: olha, eu gostaria muito bem que vocês parassem um pouquinho e analisassem se de fato estáis na fé. Espera um pouquinho. Analisem, pois, se vocês estão na fé. Porque o argumento que a igreja estava usando para Paulo eram argumentos carnais. Eram argumentos que não estavam em linha com a verdade bíblica, que não estavam em sintonia com o que Deus havia falado. Então Paulo falou: alto lá! Antes de nós continuarmos a discussão, analisai a vós mesmos e vejam se vocês estão na fé. Porque se vocês não estão na fé, o nosso discurso aqui não vai ter lugar. Nós não vamos conseguir construir nada dessa forma. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela dizia: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Mas de onde veio aquela convicção? A Bíblia fala: ela ouviu falar. Ela ouviu falar. E nisso ela se apropriou. E todo o planejamento dela foi pautado aonde? Numa verdade. Pautado onde Deus poderia glorificar o seu nome. Eu costumo dizer que a geração do século 21 é uma geração que permitiu um tal de demônio entrar na vida dele chamado o nada a ver. Alguém conhece esse tal de demônio aqui? Tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver, pastor. Esse demônio do nada a ver é o que tem destruído a humanidade. Esses dias eu estava conversando com um jovenzinho e ele falou assim para mim: pastor, não tem nada a ver esse negócio de pecado. Deus nem se importa com o pecado. Eu falei: vem cá, meu amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Aí ele falou assim: você quer falar, pastor? Quero, deixa eu falar. Você agora jogou a batata quente na minha mão, eu quero esquentar um pouquinho mais ela para devolver para você. Ele falou assim: Deus não tem problema com o pecado? Então por que ele não conviveu com o pecado de Lúcifer lá no céu? Se Deus não tem problema com o pecado, por que ele não conviveu muito bem com o pecado de Adão no paraíso? Se Deus não tem problema com o pecado, por que ele não conviveu muito bem com a degradação humana antes das águas do dilúvio? Se ele não tem problema com o pecado, por que ele destruiu a Torre de Babel? Se ele não tem problema com o pecado, por que ele permitiu que o povo ficasse 430 anos escravos? Por causa do pecado da incredulidade de Abraão, descer para o Egito buscar comida fora de Deus. Se Deus não tem problema com o pecado, por que depois do povo liberto voltou a Babilônia por mais 70 anos? E afinal de contas, meu amigo, se Deus não tem problema com o pecado, por que ele então flagelou Cristo para satisfazer a sua ira em relação ao pecado? Não faz sentido o seu discurso. Não faz sentido. É um discurso vazio. É um discurso que tenta fazer as pessoas ficarem confortáveis, mas confortáveis na sua escravidão. Confortáveis no ambiente onde o cristianismo não pode prosperar. Confortável no ambiente onde o cristianismo não pode ter força. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Quem está sendo edificado, diga amém. Amém. Aleluia. Então, em primeiro lugar,
toda essa história que eu contei, você tem que parar para pensar, para quem que eu estou abrindo meus ouvidos para crer da forma que eu estou crendo. Porque a fé vem por onde? Alguém pode me dizer aqui? Ouvir o quê? Agora alguém pode me dizer por onde vem a incredulidade? Por ouvir. Ouvir quem? O Satanás, o capiroto, o chifrudo, o rabudo. Dá o nome que você quiser nele. Porque o objetivo é o mesmo, de formas diferentes. Deus quer ganhar o coração do homem, então ele fala, para que o homem, então, na sua liberdade de escolha, possa decidir, essa verdade agora é minha. Da mesma forma, o diabo tem um objetivo, ele quer ganhar os homens, então por isso ele fala, para que os homens, então, se apropriem dessa verdade do inferno, para dizer, agora pertence ao reino dele. A incredulidade e a fé e a incredulidade seguem o mesmo veículo, o que você está escutando. De que verdade você se apropriou? Da verdade do inferno, da verdade de Deus? Da verdade dos céus ou da verdade do capiroto? Você tem que parar para pensar sobre isso. Ei, dá um toquezinho para quem está ao seu lado aí, por favor. Você tem que pensar muito bem a respeito do que você está pensando. Você tem que pôr em xeque as suas crenças em algum determinado momento da sua vida. Epa, por que eu estou crendo da forma que estou crendo? Por que eu coloquei esse fundamento dentro do meu coração? Será que ele está em linha com Deus? Será que ele está em linha com a palavra? Será que ele está em linha com a verdade? Será que eu não comprei uma ideia de fulano? Será que eu não comprei uma ideia de ciclano? Irmão, o mundo é assim. O mundo é assim. O mundo é baseado nas informações. Todo mundo quer acesso a você. Alguém já percebeu isso? Todo mundo quer acesso. Todo mundo quer o seu e-mail. Todo mundo quer seu número de telefone. Todo mundo quer sua caixa postal. Todo mundo quer ter acesso a você. Alto lá! Da mesma forma que você não dá o seu e-mail para todo mundo, seu telefone para todo mundo, sua caixa de correio para todo mundo, você também não deve dar sua atenção para todo mundo. Por quê? Se você presta atenção no que a incredulidade está falando, a semelhança de Eva, isso em algum momento vai se tornar uma verdade para você, ou seja, uma mentira verdadeira. Tá muito difícil entender não, né? Foi assim que a humanidade perdeu. E é assim que a humanidade vai conquistar. É fazendo o caminho inverso. Por exemplo, vamos agora fazer a história contrária. Chegou a tal da serpente. Falou assim, não é bem assim que Deus falou, não. Não é bem assim dessa forma. Falou assim, não, serpente, olha, eu estou resolvido com a verdade de Deus. Eu não preciso ouvir suas propostas. Porque geralmente a gente quer ouvir uma outra proposta. Porque é um problema mais sério que eu não vou pregar hoje. Porque a que a gente recebeu já não é mais suficiente. E aí que me assusta. Quando a verdade de Deus já não é mais suficiente, aí você precisa de um plus. Quando a verdade de Deus já não é mais suficiente, e você precisa de um outro plus. Quando a verdade de Deus já não é mais suficiente, você precisa de uma outra coisa agregada, aí começa o perigo. Ok? Então vamos crer que todo mundo aqui está alinhado. Aleluia. Todo mundo aqui está com uma crença correta. Glória a Deus. Todo mundo aqui está crendo na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus? Amém? Quem crê que ela é poderosa? Diga amém. Quem crê que ela é uma espada de dois gumes que penetra e faz divisão da alma e do espírito e traz à luz todos os pensamentos do homem? Diga amém. Quanto crê que ela é fogo e é martelo que esmiuça a pena? Diga amém. Aleluia. Quantos crê que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar? Aleluia. A palavra está no nosso coração. Glória a Jesus. Agora, o milagre que você precisa não pode só estar no teu coração. A intervenção que você precisa não pode estar só na sua crença. Aquilo que você mais quer de Deus não pode só estar dentro de você. E como que você põe para fora? Pela prática. E qual prática eu vou propor aqui? Falar. Falar a palavra de Deus. Vou voltar pela terceira vez. Quem aqui é salvo? Diga amém. Amém. Você é salvo porque você creu e confessou. Então, se qualquer um aqui que se diz salvo diminuir, esvaziar
o poder da declaração, no mínimo, você tem que fazer o mesmo para a sua salvação. Quantos de nós queremos que Deus criou o universo? Diga amém. Amém. Criou de que forma? Pela Palavra. Se você duvidar do poder da palavra, então no mínimo, você tem que colocar um pouquinho da teoria da evolução aí. E tirar um pouco do criacionismo. Por que eu estou trabalhando aqui? Porque muitas pessoas, quando o Espírito Santo traz essa verdade sobre declarações, ela já começa por aí. Ei, alto lá. Será que as minhas palavras têm poder? Sim, tem poder. Mais do que você possa imaginar. Provérbios 18, 21 diz: o poder da vida e da morte está na palavra. E se você usar bem, ou seja, usar bem a sua boca, você vai comer daquilo que você fala. Quem que é salvo, diga amém. Amém. Quem tem certeza da salvação, diga amém. Amém. Fruto da sua boca. Agora, vamos ver se essa verdade está com a palavra. Vamos lá. Abra a Bíblia comigo, no livro de Romanos. Agora eu vou começar a pregar, tá, irmãos? Já que eu introduzi o assunto. Tô brincando. Minha mulher está aqui, já vai me matar depois do culto. Romanos capítulo 10, versículo 8, o que diz a Bíblia? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra pode estar só no coração? Não, tem que estar na boca. O problema é que nós temos uma boca maldita e um coração bendito. Uma boca que desgraça a nossa vida e uma verdade que pode nos abençoar. Uma boca que fala mal e um coração que crê para o bem. Uma boca, um coração que crê no céu, mas que libera coisas do inferno. Nós temos que alinhar a nossa boca ao nosso coração. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando você aceitou Jesus, a proposta foi: você vai ser um miserável, um pobre, um cego, um nu, vai perder tudo, vai ficar doente até perder o último fio de cabelo. Não, esse negócio de careca não dá para brincar muito. Foi essa proposta que você teve? Ou você teve a proposta: quem crê em mim vai ter vida e vida abundante? Qual foi das duas? A primeira ou a segunda? A primeira ou a segunda? Aleluia! Essa foi a fé que você creu. É devido à pressão da vida. É devido aos desgastes que nós temos da nossa existência. Os cristãos parecem que perderam a força da declaração. Perderam a força do profetismo. Perderam a força de lutar contra as circunstâncias. E cansados, as suas palavras são malditas. Cansados, suas palavras são de incredulidade. Cansados, suas palavras não trazem vida. Alinhar boca ao coração. Você precisa ativar isso na sua vida. Você precisa ativar isso na sua vida. O que diz Marcos capítulo 10, versículo 22 em diante? Vamos abrir lá. Pois eu volto para Romanos aqui. Marcos capítulo 11, versículo 22 em diante. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Ok, quem tem fé em Deus aqui, deu glória a Jesus. Agora veja só, Jesus vai dar aqui uma lição de como usar a sua fé. 11, 22 em diante. 23 diz: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, se alguém o quê? Se alguém crê? Se alguém crê? Disser, falar, expor ao monte, o que vai acontecer? Lançar ao mar. Mas tem uma outra questão aqui. E não duvidar
Mas crer que o quê? Vai lá comigo. Crer o quê? Que se fará o que se diz. Crença correta, ações corretas. Você crê da forma correta, profetiza da forma correta. Não é você crendo, não, Deus pode fazer. Deus pode, meu irmão. Deus pode todas as coisas. Deus, Ele é capaz de fazer o infinito. Deus é capaz de fazer além do que você pensa, além do que você sonha, além do que você pede. Deus não tem crise de identidade. Então nunca imagine se Deus pode. Deus pode. A questão é, o que eu estou fazendo com isso? Eu creio que Deus pode. É verdade, eu creio que Ele pode. Mas o que a minha boca está falando? O que a minha boca está dizendo? Qual está sendo a forma que eu alinho boca ao coração? O milagre que você espera não pode estar no seu coração apenas. O milagre que você espera tem que estar na sua boca. Amém. Não, 2 améns. O milagre que você espera não pode estar apenas no seu coração. Tem que estar na sua boca. Você não vai ver milagres apenas com palavras guardadas no seu coração. Você não vai ver milagres apenas com palavras depositadas no seu espírito. Você vai ver milagres quando você entrar numa prática. Profetizar a palavra de Deus. Profetizar a palavra de Deus. Salmo 91 que diz: E direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha cidadela. Oh, aleluia! Eu vou dizer do Senhor. Irmão, por toda a Bíblia, volte lá para Romanos capítulo 10. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Vamos seguir adiante aqui. Olha só. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres. Novamente está alinhado aqui. Coração a boca. Boca ao coração. Só crer é suficiente? Não. Só confessar é suficiente? Não. É crer da forma correta e chamar a existência com a intrepidez. Amém. Aí vem o resultado. Depois que eu creio, eu confesso, vai ser o quê? Salvo. Você não é salvo antes de confessar? Você não viu um milagre antes de você confessar? Pastor, você está sendo positivista. Eu sou positivo. Eu sou positivo. Aliás, eu não gosto de viver com gente negativa. Eu só vivo com elas que eu preciso amá-las. Porque amar é um dever, gostar é um direito. Se eu tivesse que decidir só pelo gostar, eu afastaria de mim todos os negativos. Agora, qual a diferença do positivismo da fé? O positivismo se baseia em si mesmo. O positivismo baseia-se na própria justiça. O positivismo se baseia na sua própria força, inteligência. A fé não. A fé confessa o que Deus disse. A fé confessa o que Deus falou. A fé traz existência à palavra de Deus. Meu irmão, se você tem medo de trazer a palavra de Deus à luz, se você tem medo de dizer o que Deus disse, a Bíblia fala: rugiu o leão, quem não virá? Falando o Senhor, quem não profetizará? Aleluia! 2 Coríntios 4,13 diz: eu criei, por isso falei. Aleluia! Glória a Deus. Eu criei, por isso falei. E dizia a mulher: se tão somente, se tão somente, se tão somente, se tão somente, se tão somente. Alguém se lembra o que aconteceu depois? Quando ela tocou, deu tudo errado. Quando ela tocou, deu mal. Quando ela tocou, frustrou-se. Não, quando ela tocou, ela foi curada. Aí Jesus fala: a tua fé te salvou. Que fé é essa? Fé que foi absorvida pelo que ouviu. Fé que se apropriou dizendo: isso é uma verdade para a minha vida. E fé que ativou-se, primeiramente, não só com a ação, mas pela declaração: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. Alinhe a sua boca ao seu coração. Não deixe sair da sua boca a palavra que Deus não disse. Não deixe sair da sua boca a palavra de incredulidade. Não deixe sair da sua boca a palavra de morte. Não deixe sair da sua boca aquilo que Deus não pode se comprometer, porque no universo não tem palavras nulas. Não se esqueça que o universo foi criado pela palavra.
Pela palavra de quem? De Deus. Pela palavra de quem? De Deus. Então o universo inteiro pode conspirar em teu favor. Se ele ouvir que a palavra de Deus está na sua boca. Amém. O universo está tão acostumado a obedecer isso. Isso é uma outra coisa mais profunda. Eu vou chegar outro dia aqui. Glória a Deus. Agora, olha que coisa engraçada. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está pedindo para eu falar. Se ele pede, eu vou falar. Vamos lá. Abra comigo sua Bíblia. No capítulo 10. E no versículo 10. Ah, é, 1 Coríntios. Eu pensei que vocês tinham espírito de revelação. 10, 1 Coríntios 10. Olha só que interessante isso. O texto fala assim: não murmureis. E aí ele dá a sentença. Por que não deve murmurar? Está falando assim: não murmureis. Porque alguns murmuraram. Olha o que aconteceu com eles. O anjo destruidor. Quem é o anjo destruidor aqui? Demônios. Obra de Satanás. Ei, na sua murmuração você alimenta Satanás. Na sua murmuração você alimenta as trevas. Na sua murmuração você abre as portas para o anjo exterminador entrar na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Para que isso? Se você tem a palavra de Deus, por que você vai usar a murmuração? Se você tem a palavra de Deus, por que você vai usar a palavra humanista? Se você tem a palavra de Deus, por que você vai usar a palavra da filosofia? Se você tem a palavra de Deus, por que você vai usar a palavra da ciência? Se você tem a palavra de Deus, use ela, alinhe a tua boca ao teu coração, aleluia! Ou nós devemos ser igual Jeremias. O que você viu, Jeremias? O que você viu? Eu vi uma amendoeira. Ah, você viu bem, você viu bem. O que significa ver bem? Você viu bem, eu velo por minha palavra para que eu possa cumpri-la. Quem quer orar aqui para valer, diga amém. Amém. Esta é a certeza que temos, que se pedirmos alguma coisa para Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, já temos alcançado aquilo que temos de pedido. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. O que a Bíblia está dizendo? Ser a vontade de Deus. 2 Coríntios 1:20, em todas as promessas de Deus, tem nele o sim e também o amém, para a glória de Deus. Em todas as promessas de Deus, tem nele o sim, como também nele o amém, para a glória de Deus. Quando você for orar, não fica apresentando para Deus os seus sofrimentos apenas, irmão. Não fica apresentando apenas os seus problemas. Deus já está vendo todos eles. Apresente a palavra. A Bíblia diz em Isaías: apresentai-vos as vossas razões para que vocês sejam justificados. Você não vai ser justificado pelo mal que você está sofrendo. Você não vai ser justificado pela situação difícil que você está enfrentando. Você não vai ser justificado pela injustiça que você está sofrendo. Você vai ser justificado pela palavra de Deus. Olha o que está acontecendo e olha o que a sua palavra diz. Olha o que eu estou vivendo e olha o que a sua palavra diz. Olha o que eu estou passando e olha o que a sua palavra diz. Eu fico com a palavra, eu não fico com a circunstância. Eu fico com a palavra, eu não fico com a boca dos homens. Eu fico com a palavra, porque ela é poderosa. Aleluia! Tem gente que pensa que autocomiseração move o coração de Deus. Não, irmão, autocomiseração é alimento de brasileiro. Eu não vejo isso no mundo inteiro, mas brasileiro gosta. Eu viajo o mundo inteiro, eu não vejo em quase nenhuma cultura. Eu vejo em lugares as pessoas mais pobres do que nós, sofrendo mais do que nós. Mas brasileiro gosta, coitado. Conversa com o brasileiro. Conversa com o brasileiro. O brasileiro conversa assim. Nem vou falar com ele, só vou revelar muita gente. Eu esqueci que eu era igreja brasileira. Mas é verdade, é um hábito que você tem que mudar. Pense sobre o que você está pensando. Veja se é correto. Veja se Deus está aprovando. Pense sobre os seus pensamentos. Pense sobre as suas declarações. Glorifica a Deus? Não. Joga fora. Se aproprie da palavra de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Deixa eu começar a terminar. Quase uma hora. Da glória de Deus,
Isso foi transferido geneticamente para a humanidade. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Sabe o que eu fico perguntando? Para ver se a gente crê da mesma forma. Tá? Importante. Foi transferido à humanidade. Agora a minha pergunta. Quantos de vocês têm que fazer força para crer na maldição? Quantos de vocês jejuaram 40 dias para crer na maldição? Quantos de vocês subiram ao monte, ficaram lá 1 ano no monte orando para crer na maldição? Levanta a mão aí. Quantos livros vocês tiveram que ler para serem instruídos? Ou seja, presta atenção que Deus está falando aqui. No primeiro Adão nós herdamos a maldição geneticamente, mas Cristo se manifestou em carne, e na carne destituiu o poder da maldição, amém? Amém. Agora nasce um outro homem, uma outra estirpe de gente na terra, que são os nascidos de novo. Amém. Quem nasceu de novo aqui? Amém. Ah, glória a Deus, quem nasceu de novo aqui? Amém. Quando você nasceu de novo, você nasceu do primeiro Adão ou do primeiro homem? Tem pegadinha aqui. Diga comigo, eu nasci. Diga comigo, eu nasci de novo. Pelo segundo homem. Amém. Para que agora a gente leve sobre nós, não a maldição do primeiro, mas toda a bênção do segundo. Amém. Novo nascimento não é mudança de religião. Novo nascimento não é mudanças apenas de práticas de vida. Eu mentia, agora não minto mais. Eu roubava, agora não roubo mais. Novo nascimento é mudança de natureza. Você tem que acreditar nisso. Quem aqui nasceu de novo, diga amém. Você mudou de natureza. Você não tem mais uma natureza maldita. Você não tem mais uma natureza caída. Você agora tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Você é santo. Você é vitorioso. Você pode em Deus todas as coisas. Pastor, mas e as tentações? As tentações estão aí, como teve com Satanás. As tentações estão aí, como teve para Adão. As tentações estão aí. Enquanto você estiver em carne, as tentações estarão aí. Mas cabe a você dominá-la, porque há uma nova natureza reinando dentro de você. Uma natureza do segundo homem. Uma natureza que foi destituída do poder do pecado. A minha questão é, no mínimo, imprima a mesma força que você creu
para herdar pelo DNA a maldição de Adão. Também para herdar a bênção do segundo homem. No mínimo a mesma força. Porque você não estava lá nem no nascimento de Adão e nem na morte dele. E você creu na maldição. E você não estava lá nem no nascimento e nem na morte de Jesus e crê na salvação. Então a fé no seu coração aí. Apenas admita isso como verdade. E comece a profetizar. Amém. E comece a alinhar a sua boca ao seu coração. Amém. Nós precisamos, irmãos. Muito do que nós não estamos vivendo. Muito do que nós não estamos experimentando. Em todas as áreas de nossas vidas. Não é porque a gente deixa de ir na igreja. Não é porque a gente deixa de ir ao culto. Não é porque a gente deixa de orar. Não. Todo mundo ora aqui. Todo mundo vem à igreja. Todo mundo lê a Bíblia. Mas muito do que nós não estamos experimentando é porque não investimos tempo suficiente para chamar a existência sobre as nossas vidas por intermédio das declarações. Eu só vou terminar dizendo: um dia um homem viu um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E Deus perguntou para ele: poderão esses ossos viverem? O que o profeta respondeu? Tu sabes. Tentou jogar batata quente para Deus de novo. Falou assim: eu sei, então quero ver você. Profetiza. Eu sei que eu posso, e você? Aí a gente lê na Bíblia: eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe, queridos, a gente tem que começar a crer de verdade no cristianismo. Amém. A gente tem que começar a crer para valer na proposta de ser cristão. Profetize. Profetize aos ossos secos. E a Bíblia fala: enquanto ele profetizava, o que aconteceu? Os ossos se juntaram aos ossos, nervos, peles, músculos, e dali se levantou um grande exército. Eu fico me perguntando: e se a resposta fosse apenas eu posso e parasse por ali? Será que teríamos um grande exército? Não. Cadê a interação humana? Pentecostes, eu vi-se do som, um céu veemente e impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram repartidas línguas como de fogo sobre cada um deles. Se parasse por aí, não teria acontecido nada. Mas de repente a Bíblia fala: e passaram eles a falar. E eles ouviram nas suas próprias línguas a respeito da grandeza de Deus. Eu criei, 2 Coríntios, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Deus me mandou vir aqui para duas coisas. Primeiro, para alinhar essa verdade no coração de vocês. Amém. E segundo, nós vamos ter uma prática espiritual aqui. Tem muito lixo sobre sua cabeça. Amém. Desculpa, muita baboseira sobre a sua cabeça. Palavras que você disse e que aquele anjo destruidor está usando até hoje. Palavras de incredulidade, palavras de maldição, palavras malditas, palavras frutos do cansaço, da decepção, da frustração, palavras que estão alimentando um reino de oposição contra você. Mas nós vamos redimir isso. Amém. Nós vamos redimir essa manhã e nesta tarde. Como que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, confessando a nossa insensatez. Senhor, perdoa-nos por nossa falta de entendimento. Perdoa-nos, Senhor, por proferirmos palavras como Jefté. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Palavras que liberamos sobre nossos filhos, palavras que liberamos sobre nosso marido, palavras que liberamos sobre nossas esposas, sobre os nossos negócios, sobre as obras da nossa mão, sobre a nossa igreja, sobre nossas próprias vidas. Quantas palavras de desprezo, quantas palavras de incredulidade,
Quantas palavras de gente cansada, frustrada. Mas Deus me trouxe aqui para te ajudar, meu irmão. Você tirar das mãos do diabo isso. E você sabe que eu vim aqui para falar isso para você. E você vai começar a usar isso de uma forma poderosa na sua vida. Você vai me contar o testemunho e falar, pastor, depois que eu pus em prática aquilo que você me ensinou, a minha vida é um sucesso. Só não esqueça de mim quando você entrar no seu reino, tá bom? Tá? Um sucesso, pastor. Um sucesso. Quantos recebem isso com a palavra de Deus? Quantos percebem que eu preguei a palavra de Deus de uma forma talvez bem ousada e desafiadora, mas sendo palavra de Deus? Diga amém. Primeiro estágio. Segundo estágio. Quantos recebem isso como verdade para a sua vida? Para mim é verdade. Se ninguém crê aqui, eu continuarei crendo da mesma forma. Triste, logicamente, triste por ver meus irmãos não desfrutando do melhor de Deus, mas ninguém pode tirar mais essa verdade de mim. Quem se apropria com verdade para a sua vida, diga amém. As mulheres aqui, quando se apropriam para a sua vida, diga amém. Aleluia. Primeiro estágio da prática disso, confessar. 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 Você vai ficar em pé agora, por gentileza, eu peço. E você vai ficar em silêncio aí um minutinho, talvez não precisa mais do que isso. E você vai permitir ao Espírito Santo a te lembrar palavras de incredulidade que você profetizou sobre o seu marido, palavras de incredulidade que você profetizou sobre sua esposa, palavras de incredulidade que você profetizou sobre seus filhos, sobre seus negócios. Toda palavra que você percebeu foi maldita. Você percebeu que alimentou não a Deus, não aos anjos do Senhor, mas alimentou um mundo de oposição. Um mundo de oposição contra o seu ministério, contra a sua casa. Deixa o Espírito Santo te lembrar sobre isso. E conforme o Espírito Santo vai te lembrando, meu irmão, exceto se a coisa for muito grave, você vai praticar isso aí lá na sua casa. Mas se você pode praticar assim agora, você vai dizer o que foi e vai dizer, Satanás, em nome de Jesus eu retiro essa palavra das suas mãos. Eu faço um recolhimento agora, eu faço uma redenção pelo sangue de Jesus Cristo que me perdoa de todo pecado. Toda palavra de incredulidade que eu lancei, toda palavra de incredulidade que eu liberei, assim como está escrito em 1 Coríntios 10:10, que o anjo destruidor começou a operar pela murmuração. Eu cesso agora, eu troco. Eu ativo na minha vida agora a bênção. Troco agora a maldição pela bênção. Aleluia. Deixa o Senhor te lembrar, deixa o Espírito Santo te lembrar. E vai usando isso, levante suas mãos aos céus. E comece a dizer bem alto, bem forte, com coragem. Com coragem. Aquele dia que você falou, talvez nem foi você, mas alguém falou sobre a sua vida. E você tomou aquilo como verdade. Talvez alguém um dia te chamou de Benoni, ou seja, fracassado. Você não vai a lugar nenhum e você tomou aquilo como verdade. Não, isso é mentira. A verdade de Deus é que você é bem sucedido. A verdade de Deus é que você vai ser colocado como cabeça. A verdade de Deus é que você vai ser bem sucedido ao entrar ou ao sair. A verdade de Deus é que você é bem sucedido no campo e na cidade. A verdade de Deus é que você vai ser bem sucedido em tudo que você empreender nas suas mãos. A verdade de Deus é que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para te levar por um caminho de prosperidade. Não aceite a mentira, não aceite as trevas, não aceite outra coisa senão a palavra de Deus. Não admita a mentira como verdade. Não permita outras pessoas colocarem a verdade que não é tua, nem de Deus no seu coração. Vamos, levante as suas mãos como guerreiro. A Bíblia fala que quando Moisés tinha mãos levantadas aos céus, os amalequitas lá embaixo eram sendo derrotados. Oh, aleluia! Se você crer e confessar, vai ser salvo. A palavra salvo é muito mais do que ir morar no céu. A palavra salvo é ser curado. A palavra salvo é ser liberto. A palavra salvo é ser livre das mazelas da vida. A palavra salvo é viver o melhor de Deus para a sua vida. A palavra salvo é viver tudo que Jesus conquistou no Calvário para você. Confesse, confesse.
você já redimiu. Agora eu gostaria que você começasse a liberar a palavra de bênção sobre seus filhos. Meu filho vai ser um sucesso. Minha filha, meu marido, minha esposa, minha família, meus negócios, minha igreja. Vamos! Oh! Não apenas pense. O diabo não pode ler seus pensamentos. Os anjos não podem ler seus pensamentos. Libere a palavra na sua boca. Libere a palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus na sua boca vai ser o fruto do seu milagre. A palavra de Deus na sua boca será o fruto de tudo que Deus providenciou para você. E quem usar bem ela comerá do seu fruto. Oh Deus! Oh Deus! Eu profetizo sobre os meus irmãos um tempo de glória, um tempo de realizações, um tempo profundo de comunhão com o Senhor. Senhor, eu declaro que venha sobre cada um de nós aqui o espírito de revelação e sabedoria, o espírito do entendimento do Senhor, para que possamos compreender tudo que nele recebemos gratuitamente, para recebermos tudo que nele foi nos dado por meio de Cristo Jesus. Senhor, somos um povo feliz. Senhor, somos um povo alegre. Senhor, somos um povo regozijante. Somos um povo vitorioso. Somos um povo redimido. Somos um povo feliz. Somos um povo de Deus. Aleluia! Um povo abençoado. Um povo que as bênçãos correrão atrás de nós. As bênçãos nos alcançarão na cidade, nos alcançarão no campo, nos alcançarão em tudo que empreendermos as obras das nossas mãos. Sim, aleluia! Sim, aleluia! Nós guardamos a palavra, nós confessamos a palavra, e vai ser assim conosco, vai ser assim conosco, vai ser assim conosco. Aleluia! Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glorifica o Senhor, exalta Ele, bendiga o nome de Deus. Glória a Jesus. Por favor, olha para o lado e diga assim: muito bom conhecer alguém bem-sucedido. Muito bom conhecer alguém abençoado. Conhecer alguém bem-sucedido. Diga: muito bom conhecer alguém próspero. Muito bom conhecer alguém que tem a herança dos filhos de Deus. Muito bom conhecer alguém que é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Muito bom conhecer alguém que a bênção percorre atrás de você, na cidade, no campo, ao entrar ou sair. Muito bom conhecer alguém que tem a alegria do Espírito dentro dela. Muito bom conhecer alguém redimido, livre do pecado. Será que é você que eu conheci hoje? Então dê um brado de vitória. Aleluia! Sopra Espírito.
Glória a Deus. Pastor, quando o senhor estava orando, Deus me levou a esse texto. 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Amém, queridos? Todos nós fomos mais uma vez expostos à palavra de Deus, à verdade de Deus. Amém? Que você possa se apropriar dela, que você possa começar a viver, praticar realmente em todas as suas atitudes, e que em nome de Jesus, porque isso é um desafio para todos nós, alinhar essa verdade com o nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e Pai amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Oh Deus, porque ela é a verdade absoluta. Oh Deus, nos ajuda, nos ensina, nos dá discernimento, sabedoria e graça, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, para toda vez que nós formos expostos à tua verdade, que a gente possa tomar posse dela, se apropriar dela, e em nome de Jesus praticar, Senhor. Nos ajuda a alinhar, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra, oh Deus, a nossa mente e o nosso coração, para que em nome de Jesus Cristo a gente possa viver a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Feche todos os olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre nós permaneça hoje e sempre. Deus te abençoe. Um bom domingo e uma ótima semana para a glória de Deus. Lembrando dos livros, não deixe de adquirir. E também você que quer levar aí um salgadinho, parasse ali e compre. Deus abençoe.